Você sabia que o medo que tanto te aprisiona e te atrapalha é uma das armas mais eficazes e poderosas de Satanás para parar o seu propósito na Terra? Pois é, mas ele pode ser vencido com a arma mais poderosa dada pelos céus, o amor de Cristo. Paz do Senhor, pessoal. Apesar de toda essa situação, espero que vocês estejam bem, porque saiba que Deus permanece Deus e Ele ainda tem controle de todas as coisas. Eu quero falar sobre o medo, que é aquele sentimento que surge em situação de perigo, ou é uma ansiedade, ou uma inquietação, ou temor de alguma coisa que ainda não chegou. É comum a gente ter medo do futuro, é comum a gente ter medo bobo, irracional, medo de uma barata voadora na sua cozinha, como você pode ter medos mais sérios, como o medo da morte, ou até o medo do sofrimento, que até Jesus Cristo sentiu pouco antes da crucificação. O medo ele é forjado no inferno basicamente como uma arma de Satanás para parar o seu propósito. É uma forma de te paralisar no lugar e impedir que você viva plenamente aquilo que Cristo tem para você. Jesus ele tem uma vida abundante, não é pura e simplesmente dinheiro que eu falo de uma vida abundante no geral, no sentido de paz de espírito, no sentido de alegria, no sentido de amor ao próximo, de felicidade real. Deus tem um propósito para cada ser humano na Terra. Só que o medo, que está presente em todos os momentos, ele procura estar sempre paralisando e puxando você para trás. Ele vai estar presente em todo momento da sua vida. Por exemplo, quando você tiver que tomar uma decisão, numa entrevista de emprego, numa faculdade nova, numa escola nova, para conhecer gente nova. Tudo que é novo assusta. É verdade, assusta bastante. Mas a verdade é que o amor de Deus, segundo fala a Bíblia, ele é suficiente para suprir o seu coração a ponto de você não sentir esse medo. Porque o amor verdadeiro afasta o medo. E a Bíblia fala que aquele que tem medo ainda não foi aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque se você ama de verdade a Deus, você confia. Se você confia, você não tem esse temor. A verdade é que sentir medo todo mundo sente. Mas existe uma diferença entre você sentir o medo e continuar e você deixar que esse medo domine você. O medo é uma coisa comum. E desde a criação, desde o primeiro pecado, ele está aí. Todas as pessoas, não importa quem fosse, sentiram medo. Mesmo os mais importantes, mesmo os mais ungidos, como Elias, por exemplo, que era um homem que realizava milagres, mas ainda assim se enfiou numa caverna com medo de uma mulher. O medo vai estar sempre aí. E como diz o Dedé Campos, um menino que eu costumo assistir no YouTube, ele fala, vai com medo mesmo. Porque sentir medo é normal, mas imagina se o medo te paralisasse. Como, por exemplo, você que tem medo de sair do conforto, Abraão sabe o que é isso. Você tem medo da rejeição? José do Egito sabe o que é isso. E ele foi rejeitado pelos irmãos dele. Você tem medo do tamanho do inimigo? Davi também sentiu isso quando enfrentou Golias. Mas ele foi. Tem medo da quantidade de inimigos? Gideão também deve ter sentido isso. Você tem medo da fúria do inimigo? Como que eu acabei de citar, Elias teve medo de Jezabel. Você tem medo da reação das pessoas? Acredito que Jonas passou por isso. Porque foi um profeta que foi na direção contrária, porque não queria pregar para uma cidade que estava corrompida pelo pecado. No caso, Nínive. Agora, se você tem medo do sofrimento que está por vir, até Jesus Cristo sentiu isso. Jesus sentiu medo e ele sentiu uma aflição tão grande que ele chegou a transpirar sangue. Mas agora imagina comigo. Se Jesus Cristo tivesse se rendido ao medo e simplesmente desistido de se entregar na cruz, toda uma humanidade estaria rendida a Satanás e a gente não teria direito à salvação. Então, glórias a Jesus Cristo, que permaneceu em frente e passou por toda a humilhação e morte de cruz. Porque apesar de sentir a aflição, Jesus não se entregou para a aflição. Uma outra situação também.
como foi no caso de Jairo, que era chefe da sinagoga. Eu assisti essa cena ontem, na novela Jesus, que passa na Record. É uma cena bonita porque quando Jairo tá ali desesperado aos pés de Jesus, porque a filha dele tinha acabado de falecer, Jesus olhou diante dos olhos dele e falou: não tenha medo, tenha fé. E Hebreus define a fé como uma certeza das coisas que vamos receber e acreditar naquilo que não se pode ver. Ou seja, a fé é definida como uma certeza. E se você tem uma certeza, você não tem medo, porque o medo surge da dúvida, e a dúvida é a pior inimiga da sua fé. Toda vez que você sente medo, ela bate contra a sua fé e te deixa mais fraco. Aquele que crê sem duvidar, porque aquele que duvida é como as ondas do mar que leva de um lado para o outro. Aquele que crê sem duvidar e tem fé plena tem um escudo, como diz Efésios, tem um escudo contra todos os dardos do maligno. E a maior parte desses dardos são feitos de medo. Ou seja, no fim das contas, se você tem medo, parabéns, você é humano. Você deve seguir apesar do medo, porque confiar em Cristo sem duvidar é uma forma de você afastar o medo da sua vida. Satanás vai sempre colocar esse sentimento no seu coração na intenção de te parar. Toda vez que você tiver uma decisão importante para você tomar, toda vez que você tiver medo, por exemplo, de falar com alguém, quando você tiver medo de uma situação nova que de repente te assusta, não se preocupa, é normal. O que você não pode permitir é que esse sentimento domine você a ponto de você parar. Pense em Cristo, como eu falei. Porque se Jesus tivesse parado, toda a humanidade estaria condenada ao inferno e não teríamos a chance hoje de salvar a nossa alma se Jesus tivesse desistido e se entregado para o medo que Satanás colocou no coração dele, porque ele se fez homem e ele estava fraco como todos nós. Então, independente, vai com medo mesmo. Se você tomar a atitude de começar, Deus te toma pela mão direita e você continua. Toda vez que você sentir medo, ora, lê a Bíblia, vê quantas vezes Deus repete não temas ali na palavra e não esquece que todos os homens que sentiram medo na Bíblia ainda assim continuaram e seguiram em frente. E todos, para a glória de Deus, foram vitoriosos. Se hoje você tem um trabalho, é porque um dia você teve que aprender a fazer e você teve que começar. Se você entrou numa escola, numa faculdade, independente, você teve um primeiro dia. E os primeiros dias costumam ser mais difíceis. Mas esse primeiro passo, esse primeiro degrau que você sobe, é o que mais assusta, porque é novo. E tudo que a gente não conhece assusta. Mas quando você confia em Deus plenamente e sabe que independente do que acontecer, dando certo, dando errado, porque pode dar errado, independente, Deus está com você. E tendo essa certeza, você vai dar esse primeiro passo. Então coloca na sua cabeça, eu vou começar. Tô com medo, eu vou com medo mesmo. Eu tô muito assustado, ainda assim, eu vou começar. Porque depois que você inicia, Deus te ajuda a continuar. Pergunte para você mesmo qual é o maior medo que você tem hoje. Será que é o do sofrimento? Será que é o da rejeição? Será que é de perder amigos, de perder a família? Ou um dos medos que mais afligem a humanidade é o medo da morte? A realidade é que viver com Cristo é bom, é bênção. E morrer com Cristo é lucro. Ou seja, quando você está aperfeiçoado no amor e firme na sua fé, nem mesmo a morte pode te fazer temer. Nem a morte é suficiente para nos separar do amor de Cristo. Então, se o perfeito amor afasta o medo, qual é o seu medo hoje? Sentir esse medo é natural você sentir, mas não se entregue para esse medo e não se deixe levar. Tenha sua fé como escudo e se aperfeiçoe no amor de Cristo, que é suficiente para livrar você do medo. Do contrário, se você der essa brecha e deixar que o medo continue paralisando e te impedindo de tomar suas próprias decisões, com a orientação de Deus, é claro. Se você permitir que ele continue te controlando, Satanás pode te lançar na depressão ou na ansiedade, e você vai ficar trancafiado e escravizado pelo medo. Se liberta disso, porque Deus é infinitamente maior do que o seu medo. E lembra,
que Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, você não é uma vítima, você não é um coitado, porque você é um vencedor em Cristo Jesus, porque o próprio Cristo te fez vencedor.